começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode. Como você já sabe que me acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, eu sigo recebendo pessoas que têm histórias transformadoras, inspiradoras, gente do meu convívio, mas que você também conhece, gente que faz a diferença na política, nos esportes, no empresariado, no entretenimento. E hoje o nosso assunto é muito importante para mim, porque ele faz parte da minha vida, de uma forma que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês e que, por bem ou por mal, transformou a minha história e a história da minha família. A gente vai falar hoje de mobilidade, de segurança viária, com alguém que é uma inspiração. E trânsito, mobilidade, deslocamento, faz parte do dia a dia de todos nós. Então eu tenho a alegria de receber aqui hoje uma amiga de mais de uma década, Roberta Torres. Roberta, muito obrigado pela sua presença. Poxa, Cris, eu que agradeço o convite, fico lisonjeada, é um prazer estar aqui. Como você disse, já é uma amizade de mais de 10 anos e espero que o nosso bate-papo seja bem inspirador para as pessoas também que estão aí nos assistindo. Maravilha, obrigado, Roberta, mais uma vez pela sua presença. Roberta, direto de Minas Gerais, Curitiba, uma cidadã do Brasil, uma cidadã do mundo. Bom, vamos lá. Roberta é palestrante, professora, empresária, consultora, educadora, autora de mais de 15 livros para várias idades, com projetos incríveis que trazem a segurança e a conscientização do papel de cada pessoa no trânsito, na mobilidade, desde cedo. Então é muito interessante a gente conhecer essa história, a gente ouvir mais sobre como tudo isso aconteceu. E eu não tenho como começar diferente. Como tudo isso aconteceu, como a Roberta, uma mulher no segmento, né, de trânsito, como você chegou até aqui? Eu comecei num centro de formação de condutores. Na verdade, foi muito por um acaso mesmo, né? Eu sempre digo que eu sou formada na área de licenciatura, fiz o antigo magistério e num determinado período eu estava desempregada, essa é a verdade, e aí uma amiga minha, tinha acabado de tirar a carteira, uma amiga minha conversando comigo, acho que ela viu que eu fui muito aplicada ali no curso teórico, na prática, e ela falou, olha, acho que você seria uma boa instrutora. E aí eu nunca imaginei que Isso estaria... Isso em BH. Lá em Belo Horizonte. É. E aí eu comecei a trabalhar nessa autoescola que eu havia tirado a carteira. E ali, conhecendo o mercado e vendo, aplicando aquilo que eu tinha aprendido no magistério, no teórico, que eu percebi que era algo muito assim, vamos pegar o livro aqui e ensinar as pessoas o que tem aqui nesse livro. E eu comecei a fazer algumas coisas do que eu aprendi, de metodologias, e acabou funcionando bem. Eu comecei a gostar e me especializar e estou aqui hoje. Então, começou lá num centro de formação. E virou uma missão de vida, né? Acabou virando, porque eu percebi que não era só uma paixão mesmo, assim, eu fiquei apaixonada pelo tema, mas que é um tema que, de fato, precisa ser debatido, discutido, e eu vi uma carência muito grande no mercado mesmo, de pessoas falando. Claro que hoje a gente tem grandes especialistas aí, tem muita gente, mas aquela época, de fato, a gente ainda estava discutindo de uma maneira muito incipiente ali. E isso me fez também perceber que era um grande desafio. Eu gosto de desafios. Não, e a gente se conheceu 10 ou 11 anos atrás, num projeto que envolvia alta simulação, alta tecnologia para capacitação de condutores, de motoristas profissionais. Isso. Então, nessas 2 décadas da sua carreira, nesses 21 anos de experiência, você também acompanhou a chegada de tecnologias, a evolução, a inovação nesse universo da formação. Como é que foi acompanhar isso e seguir acompanhando, né? Porque não para. Não para. E foi bem num período mesmo de transição, porque à época nós tínhamos um processo todo no papel ainda, então eu sempre falo disso, né? Eu me lembro que quando eu entrei, foi justamente quando mudou os DAIs, que são os documentos de arrecadação do Estado, aquelas taxas que a gente paga, aquilo era feito no papel, era um carnezinho, quem é mais antigo aí vai se lembrar, era feito num carnezinho laranja, assim, e aí você preenchia, e logo que eu entrei, assim, um mês depois, passou a ser emitido pela internet.
E só para você ter uma ideia, assim, do nível de complexidade que era aquela época, no CFC, eu não tinha ali ainda um acesso muito rápido à internet. Eu ia para o FMG, onde eu estudava também, para emitir todas as taxas e depois pagar, etc. Então, foi um período de transição, e depois veio biometria, simulador, veio todo o processo que hoje a gente tem, telemetria, enfim. Então, e está sempre mudando. EAD, né? O próprio EAD, na formação sim, teórica, né? Hoje, depois da pandemia, óbvio, isso ficou mais latente ainda, que é, quer dizer, é o curso que o aluno está lá na casa dele, o professor está lá ministrando, mas assim, além disso, ainda tem esses processos acontecendo dentro do próprio CFC, então acaba que o CFC fica mesclando. Então, são muitas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo e a gente não tem como ignorá-las, simplesmente, né? Você sabe que eu comecei contando que você é uma pessoa inspiradora, não à toa, né? Inspira quem pode, você pode. E uma das suas ações que eu acho mais incríveis é o fato de você, entendendo a importância da conscientização, educação e formação para a mobilidade, para o trânsito, para um deslocamento mais seguro, você é autora de 16 livros que são utilizados em diversas etapas e idades de crianças e adolescentes, desde a escola regular, ensino fundamental e ensino médio. Como é que isso aconteceu e, na sua opinião, qual é a importância desse início pregresso, desse início cedo, de começar a entender o seu papel no trânsito, nos deslocamentos, na mobilidade como um todo, desde antes da chegada à autoescola? Sim. Então, na verdade, a autoescola, de fato, ela abriu esse universo para mim, mas logo que eu entrei e depois, em 2005, eu acabei comprando um CFC em Belo Horizonte, eu percebi ali, talvez pela minha formação, quer dizer, com certeza pela minha formação mesmo no magistério, mas de que a educação para o trânsito era algo mais amplo do que só a formação. Então, a formação de condutores, ela está ali sob um guarda-chuva da educação. E eu não conseguia só fazer formação. Então, eu comecei a pensar, mas como eu posso ampliar essa minha voz aqui e chegar em outros públicos? E aí, desde sempre lá no CFC, como proprietária, eu comecei a atuar com as escolas em Belo Horizonte. Então, eu ia para as escolas, oferecia o meu trabalho gratuitamente. Muitas, pasme, não aceitavam, falavam... Mesmo gratuitamente? Mesmo gratuitamente. Não tinha interesse no tema? Não, isso daqui não é um problema pra gente. Às vezes tinha criança sendo atropelada na porta da escola, mas não enxergavam como um problema. Então, eu fazia isso desde sempre. E sempre estudando muito, tentando entender, e poucos recursos também bibliográficos, principalmente aqui no Brasil. Tinha muita coisa fora, mas pouco aqui no Brasil. E eu sempre fui, Cris, assim, de investigar alguma coisa, e quando eu percebia que aquela coisa ou não existia, ou existia de uma maneira assim, muito mais ou menos, eu falei, então eu vou fazer. E aí eu acabei desenvolvendo muita coisa. E uma delas foi entrar para pós-graduação, que foi a partir daí que surgiu a escolha para os livros. E na pós-graduação, eu trabalhei mais a questão das campanhas educativas, e aí em 2009 eu ganhei o primeiro prêmio do Denatran, à época, né, Denatran, hoje Senatran. E foi esse prêmio que atraiu a editora, porque eles viram lá meu nome, investigando, acho que eles estavam pesquisando uma pessoa que pudesse fazer esse trabalho, e me convidaram para escrever a primeira coleção. Então, no primeiro momento, foram 11 livros, porque foi o livro do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, mais o livro do professor, 1º ao 5º e 6º ao 9º. E aí depois vieram os outros do ensino médio, e dali em diante eu continuei estudando e continuo até hoje, estudando educação para o trânsito. E assim, né, em 2 décadas e com tudo que você trouxe para a gente, você deve ter enfrentado muitos desafios e também acompanhado muitas conquistas desse segmento. Sim. Quando a gente olha os números, né, de mortes no trânsito, a gente chegou a ter 45 mil mortes no trânsito no Brasil por ano. Quais que foram, na sua opinião,
nos últimos 10 anos, os maiores desafios e conquistas para esse segmento de trânsito e de mobilidade que a gente tem no nosso país? Então, nós vínhamos de 2014 até 2019, nós vínhamos reduzindo. Não tão significativamente como deveria ser, porque nós assinamos um acordo inicialmente pela década de ações pela segurança viária. Então, a gente vinha conseguindo reduzir. E aí, infelizmente, de 2019 para 2020, a gente voltou a crescer. Assim, algo muito surpreendente, porque como nós tivemos a pandemia em 2020, a gente achou que ia reduzir drasticamente, porque se você não tem exposição ao risco, então você não teria, né, a quantidade de sinistros. Supostamente seriam menos deslocamentos, Exatamente, né? as vias ficaram totalmente vazias e, no entanto, foi o contrário, o número aumentou, principalmente de mortes, né? E aí, hoje, olhando ali as principais causas, a gente vê que talvez o que tenha acontecido foi exatamente o contrário, as vias mais vazias. Então, isso talvez algumas pessoas entendessem que poderiam correr mais, né? Então, o excesso de velocidade, sem contar que a fiscalização também, ela saiu das ruas. Eu lembro também de um movimento nessa época que era: se eu andar de transporte coletivo, eu estou em contato com mais pessoas. Se eu ando no meu carro sozinho, eu estou mais seguro porque eu estou isolado de alguma maneira. Então, até aquela tendência de diminuição no número de carros nas ruas foi revertida naquele período, né? E, além disso, houve também um boom das entregas por delivery. Então, exato. Que a gente sabe que é um grande problema hoje, o uso, né, da motocicleta. E aí, assim, eu acho que os grandes desafios que a gente vem enfrentando é entender que, na verdade, eu acho que esse é o principal, assim, é entender que a gestão do trânsito e a segurança no trânsito, ela é uma obrigação de quem está na gestão dos órgãos, sejam eles municipais, estaduais ou a nível federal. E essa obrigação que vem daquela filosofia da visão zero, que começou lá na Suécia, de que o ser humano erra. Nós erramos, a gente se distrai, a gente às vezes excede o limite de velocidade, usa o celular, não deveria, mas usa o celular. Então o ser humano erra, e essa é a filosofia de visão zero, é de entender que isso acontece. Agora, esses erros, eles não podem resultar em morte. E como é que a gestão trabalha para evitar? E ao longo, na verdade, sim, pegando a história do trânsito no Brasil, a gente vai ver que o tempo inteiro só foi atribuída e ainda continua sendo atribuída a responsabilidade para o ser humano. Para o motorista, para o pedestre. Mas é óbvio que olha só o que aconteceu, o cara estava bêbado em alta velocidade, bateu e matou. Tudo bem, ele tem a responsabilidade, tudo bem não, né? Não tudo bem a situação, mas ele tem a responsabilidade dele, deve responder, óbvio. Mas o que poderia ter sido feito para que aquilo ali não resultasse na morte de uma outra pessoa? Então, é uma mudança de visão e que eu acho muito difícil ainda da gente adotar aqui no Brasil, né? Nós estamos em 2025. Como eu comecei contando, né, a minha história com esse universo do trânsito e da segurança. Em 1989, 36 anos atrás, o meu pai morreu num acidente de trânsito. Ele trabalhava numa cidade do interior de São Paulo, minha mãe estava grávida de mim de 8 meses. Então, faltando um mês para o meu nascimento, ele estava voltando para São Paulo para ficar com ela até o final da gravidez e nunca conseguiu chegar. Então a minha vida, da minha família e tantas milhares de outras vidas e histórias foram transformadas por um acidente de trânsito. 36 anos atrás. E ainda hoje, quantas e quantas famílias sofrem a mesma dor que a minha família sofreu naquele momento. Então, de fato, há um caminho longo e árduo ainda a ser trilhado, e pessoas como você e a sua atuação são fundamentais para que a gente chegue lá, para que a gente chegue no zero. E nesse sentido, uma das suas muitas atuações,
você participou da revisão técnica da nossa formação de condutores, né? Tem a Sim. sua mão ali naquilo que se tornou o novo jeito de formar motoristas no Brasil. Como é que foi isso? Essa era a ideia, né? Que motorista a gente quer formar? Quem são esses condutores? E a partir dali, a gente começou uma discussão, eu, a Roberta Mantovani, a equipe do Observatório, junto com a Câmara Temática de Educação, na época do Senatran, a gente começou a discutir e a buscar o que países que conseguiram reduzir tanto a sua taxa de mortalidade fizeram e fazem na formação. Então foi um pensar no todo, assim, pensar em quais os objetivos educacionais nós queríamos atingir com determinadas exigências, né? Então quando a gente lá no exame pede para que o aluno faça um controle de embreagem, uma conversão à direita, à esquerda, o que a gente quer? Quais as habilidades a gente quer? E aí nós desenhamos mesmo um processo que era um processo extremamente robusto, que trazia claramente quais eram esses objetivos educacionais ideais, com base numa matriz que também foi trabalhada na comunidade europeia. E fizemos, e foi assim, foi um trabalho maravilhoso, né, que foi entregue. Eu sempre falo dessa resolução porque ela foi revogada, infelizmente, mas hoje, para um centro de formação de condutores que quer fazer uma transformação pedagógica no seu CFC, tá lá um documento que é uma diretriz sensacional, embora ela não é uma regulamentação, não tem a obrigação, Sim. Mas se ele quiser fazer diferente, ele pega aquela, né, tá tudo ali. Ele serve de inspiração. Exatamente. Para quem queira usar uma técnica mais inovadora e muito mais alinhada àquilo que a gente busca e espera dessa formação, né? Você citou a Roberta, sua xará. Sim. Mandar um abração para a Roberta Mantovani, outra fera, outra grande especialista, outra referência no universo de segurança viária e mobilidade no Brasil. Também um abraço para o pessoal do Observatório Nacional de Segurança Viária, que você citou. Grandes atores, grandes transformadores desse segmento. Chegou uma hora que eu adoro, que a gente tem um quadro fixo. Nós somos o Inspira Quem Pode. Então, eu sempre pergunto, e vou te perguntar agora, Roberta, quem te inspira? Então, olha só, eu fiquei pensando, né, assim, quantas pessoas me inspiram, e eu vou resumir em mulheres. Mulheres me inspiram, e me inspiram porque quando eu encontro, né, eu vejo uma mulher desenvolvendo algum trabalho, eu fico imaginando tudo que ela passou sendo mulher, especialmente naquele cargo, ou naquela tarefa, naquela função, para chegar ali. Mas independente, eu não estou dizendo que é só uma mulher, uma CEO, uma mulher que esteja num cargo de direção. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu estive em Recife, num evento, e era um evento de educação, para todo o estado do Pernambuco, e aí quem estava organizando o evento era uma mulher. E ela me inspirou. Então eu me inspiro todos os dias. E ela me inspirou exatamente por isso, assim, porque eu já organizei evento, eu sei o que é, sabe, a correria, a responsabilidade, o tanto de tarefas, e ela assim, indo para lá e para cá, e eu falava, puxa vida, que mulher, e me inspirei. Então, acho que no geral, todas as mulheres me inspiram. Vamos romper o protocolo. Que mulherão da porra, né? Exatamente. Quando eu comecei, eu disse, né, da importância de ter você, uma mulher, nesse segmento que é majoritariamente masculino, né? Instrutores de trânsito, especialmente quando você começou, majoritariamente masculinos. Então, mulheres te inspiram. Muito bom. Sério. Agora, quem ou o que te irrita? Em dias normais, quase nada me irrita. Você é calma. Eu sou, eu não fui sempre assim, tá? É um processo que eu venho trabalhando. Hoje eu medito, faço yoga, então trabalho exatamente para não me irritar. Então, nos momentos em que eu me sinto, às vezes, ou que eu percebo que é algo que poderia me irritar, eu faço um trabalho ali mental, de respiração e tudo mais para me manter zen. Então, poucas coisas. Mas
em dias de TPM, aí tudo me irrita. É incrível, né? Mas assim, me irrita principalmente a falta de compromisso, assim, quando eu vejo. E às vezes é uma falta de compromisso em coisas que são grandes, mas talvez podem ser falta de compromisso em coisas menores também. Então, se eu percebo isso em alguém ou numa situação, isso de fato me irrita. Mas assim, como eu disse, eu tenho tentado ser uma pessoa melhor a cada dia, melhor comigo mesma, né? Olha, na condição de quem te conhece há mais de 10 anos, você transmite que é exatamente essa pessoa calma e que se irrita muito pouco. E olha que já tivemos momentos nas nossas carreiras juntos que a gente se olhava e dizia... Respira. Exatamente. Muito bom. Rô, qual que é o futuro da mobilidade? Como é que você olha o deslocamento, o ir e vir, seja no Brasil, mas também no mundo? O que você vê para o nosso futuro? O futuro da mobilidade é o uso da tecnologia para melhorar não só a rapidez dos nossos deslocamentos, porque talvez a gente não consiga chegar nisso, porque a gente tem um espaço e tem uma quantidade cada vez maior de pessoas e de veículos, né? Mas com mais segurança, principalmente, porque os veículos estão ficando cada dia mais tecnológicos, existem tecnologias de proteção para pedestres também, já no mundo principalmente, né? Então, que deslocamentos sejam, talvez não necessariamente mais rápidos, mas mais seguros. É claro que isso depende muito, como eu disse, de uma política pública que olhe para isso, que olhe para a segurança e não olhe apenas, né, para a questão da rapidez da mobilidade. E aí, nesse sentido da rapidez da mobilidade, uma década atrás, a gente já formava condutores profissionais com alta tecnologia, com simulação. Hoje, você até comentou isso quando falamos da pandemia, né? Hoje a gente tem uma série de atores nas entregas, sejam os de carro, os de moto, os de bicicleta. Como é que a gente consegue trazer mais segurança para os motoristas, condutores ou ciclistas, para os profissionais que se deslocam para fazer entregas hoje no Brasil? Investindo em vias mais seguras, principalmente, e o que mais se fala em todos os países que reduziram drasticamente o número de mortes é a redução da velocidade. Não tem como a gente falar de segurança viária sem falar de redução da velocidade. Só que o problema é que falar de redução de velocidade não é nada agradável aos olhos do público, não é nada agradável aos olhos, não, né, aos ouvidos do público, e não é nada agradável, muitas vezes, aos ouvidos dos gestores. Sim. Então, principalmente quando a gente vai para cidades menores, em que há um contato, às vezes, muito próximo do gestor com a população ali, isso é mais ainda rejeitado, sabe? Porque na cabeça das pessoas ainda há essa ideia de que, mas você vai reduzir a velocidade, eu vou chegar mais atrasado ainda no trabalho, sendo que todos os estudos, tudo indica exatamente o contrário. E mais do que isso, né? Quando o contrário, claramente uma situação, né? Se você tem mais velocidade, lembra aquele jogo Tetris que a gente jogava, né? E à medida que a gente ia ganhando, passando o tempo, o que acontecia? Ia ficando mais rápido. A peça caía mais rápido, você tinha menos controle, menos controle, mais dificuldade. Era ali que você perdia, né? Até chegar na fase que você não conseguia, era quase impossível. E ali a mesma coisa. Então, quando você tem uma velocidade mais constante e menor, você tem uma fluidez, isso é provado já. Então, passar isso para a população precisa ter um trabalho de comunicação também muito forte e uma vontade muito grande também, política mesmo, de bater no peito e dizer, olha, eu vou fazer isso em prol da redução da mortalidade, porque a mortalidade e a sinistralidade no trânsito, ela custa muito caro, em termos, né, financeiros, mas ela custa mais caro ainda para as famílias, como você mesmo exemplificou. Não, e a gente está olhando, então, se fôssemos resumir muito, 3 pilares: infraestrutura, regulamentação, porque quem reduz a velocidade é o regulador que decide, e a formação / conscientização, o papel humano, né, a educação. No fim do dia, é aculturamento, é você aculturar, é você
Conscientizar é você convencer a todos de que, para o bem maior, aquele 1 ou 2 minutos que talvez o seu iFood demore para chegar a mais, diante do todo, não seria nenhum grande impacto, né? Não, porque é o que vai garantir que ele chegue de fato, né? Então, é um trabalho que, claro, não vai ser um trabalho rápido, é um trabalho a longo prazo, mas que já era para estar sendo feito, né? Desde que a gente assumiu lá em 2011 esse compromisso. E é um compromisso que a gente, infelizmente, muito provavelmente não vai cumprir, porque de 2019 de novo, quer dizer, até 2030 a gente tinha que reduzir em 50% o número de mortes. Hoje a gente age, né, para correr atrás desse prejuízo todo que nós já tivemos. Hoje, infelizmente, a gente de novo não vai conseguir cumprir. O esforço para fazê-lo é muito grande, e ainda bem que temos Robertas, como você, como a Mantovani, aqui para isso. E aí, nesse sentido, você também é mentora, empresária, consultora, palestrante. Você está em constante... professora, você cria e oferece e apresenta e conduz cursos. Você está em constante movimento e em constante troca com outros profissionais do segmento. Na sua visão, esse intercâmbio, essa troca, qual que é a importância disso para a construção de tudo que você faz? Extremamente importante. Foi, assim, o que me ajudou eu falo, chegar onde eu cheguei, né, como se eu tivesse chegado, mas a desenvolver o trabalho que eu desenvolvi ao longo desses anos, né, a construir a minha carreira nesse pilar de que, num primeiro momento, ajudar as pessoas, saber assim, onde é que eu posso ser útil para essa pessoa. Sim. Então, desde sempre, e assim, isso também não surgiu do nada, claro, são vários livros que me inspiram, né, mas um deles, que eu já li e reli, que é o Nunca Fale Sozinho, e ele fala exatamente dessa importância do network, de você, mas principalmente de você primeiro se colocar à disposição e entender onde é que você pode contribuir para aquela pessoa ou para aquele órgão. Então, eu sempre fui muito de participar dos eventos, das reuniões, onde tinha, o que o Detran falava, olha, a gente quer começar a fazer tal coisa, eu falei, eu me coloco aqui à disposição para ser cobaia, então sempre fui assim. E isso me ajudou a aprender muito, eu aprendi muito com as pessoas e a criar relações muito fortes. Então, eu tenho amigos mesmo desde que quando eu comecei, assim, lá no CFC, em 2002 ainda, e que eu tenho até hoje, sabe? Então, assim, para quem estiver começando a carreira, vá em tudo quanto é evento que você puder, participe, se coloque à disposição, ajude, e acaba que as coisas vão chegando para você. E você também está muito nos palcos, né? Você falou dos eventos, você já teve em palcos gigantes, Welcome Tomorrow, Educatran, enfim. Como é que você se sente no palco? Você é a mulher, você mas qual que é a sua sensação de estar ali com uma plateia gigantesca te ouvindo, dá um friozinho na barriga? Sempre dá, e eu já li muito também sobre isso, e assim, esse friozinho na barriga é o respeito que a gente tem pelo público, né? Então, isso é normal, aí, claro, hoje eu me preparo muito antes, então, uma preparação, eu até falo isso na mentoria que eu tenho, né, na imersão Viver de Trânsito, que o palestrante, ele precisa se preparar, porque fica nítido no palco, quando a pessoa chega e fala, olha, eu vim aqui hoje conversar com vocês, eu não preparei nada, não. Como assim não preparou nada? Melhor não ir, né? Poxa, que falta de respeito. Não faz o menor sentido. Então, sim, você tem que se preparar, você tem que treinar, sabe? Treinar várias vezes, assim como nas entrevistas também. E eu, lógico que também não foi assim sempre, né? Eu fui percebendo ao longo do tempo, olhando, vendo os vídeos que eu fazia, percebendo a minha performance e falando, poxa, eu preciso melhorar nisso daqui, melhorar nesse outro. E hoje, assim, é tranquilo, tem esse friozinho na barriga, mas como eu me preparo, eu vou mais tranquila mesmo, né? Mas você sabe que o frio na barriga, a gente que apresenta, que palestra, pode ser 1000 episódios. Antes de começar todo, você respira, você fala...
Para é de tremer. agora, sempre vai ter. E se a gente analisar os 5 primeiros minutinhos, a nossa fala, ela vai estar um pouco mais trêmula mesmo, é super normal, Exato. isso acontece com todo mundo, né? Ótimo conversar com quem entende. Não é? Rô, quando o papo é bom, o tempo passa voando. Queria te agradecer muito pela sua generosidade de dividir comigo, de dividir com a gente a sua história, suas experiências, tudo aquilo que você faz de tão inspirador. Mas antes, né, da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Alguns anos atrás, nós juntos cofundamos e fizemos muitos projetos, dirigimos, entre outros, um Instituto de Mobilidade Humana, o Instituto MOB. E a minha última pergunta, o último pedido é: o que você tem de mensagem, o que você diria para cada brasileiro, cada brasileira, em relação a o que você individualmente, ser humano, pode fazer para contribuir com uma mobilidade, seja você no carro, seja você no metrô, na bicicleta, a pé, o que você individualmente pode fazer para contribuir com um trânsito e uma mobilidade mais segura? Em uma das minhas palestras, eu reforço muito aquilo que para você é inegociável. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, reflita naquilo, o que é inegociável para você. Então, por exemplo, para mim, é inegociável, não tem conversa ultrapassar numa dupla contínua, não tem. Eu posso estar ali a 30 por hora, atrás de um caminhão, lógico que eu vou manter a distância de segurança, mas se a faixa for dupla contínua, eu não vou ultrapassar. Essa é uma das. Porque pensar naquilo que é inegociável para a gente, antes de estar na condição, vai fazer com que a gente, assim, olha, é isso e pronto. E converse com as pessoas com as quais você convive. Assim, olha, não adianta pedir, eu não vou ultrapassar, porque às vezes você tem uma certa pressão. Então, pensar o que é inegociável. Beleza. A partir daqui, o que pode se tornar inegociável? Que hoje não é, mas pode se tornar. De repente, se você abre mão, às vezes, do uso da cadeirinha com seu filho, porque ele chora muito. O que pode ser feito ali com a família para que isso se torne uma regra, de fato? Porque, Cris, para acontecer uma coisa, né, uma situação ruim, assim, ó, é uma questão de fração de segundos, exatamente. Então, e a gente não tem esse controle 100% do que vai acontecer. Então, quanto mais a gente se proteger e criar situações que nos proteja, maior a probabilidade, não significa 100%, mas maior a probabilidade daquilo funcionar melhor. Para além de tudo o que eu já te admiro, ainda é uma pessoa absolutamente ética. Roberta Torres, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez, desejo sempre muito sucesso para você e muito sucesso para o Inspira Quem Pode. Eu tenho certeza que vai ser um grande e absoluto sucesso. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou. Recebemos aqui a inspiradora Roberta Torres, palestrante, referência em segurança viária e mobilidade humana no Brasil. A gente se encontra todo domingo às 19 horas aqui no YouTube e no Spotify. Claro que você pode nos ouvir todos os dias da semana, onde você estiver, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas o novo episódio está disponível todo domingo às 19 horas. Espero por você, muito obrigado e até semana que vem.